meu nome é Lin Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFBA. Alguns de vocês já conhecem o trabalho da gente e sabem e vêm acompanhando que estamos realizando uma série documental sobre diferentes temas, né? Temas que tensionam e fazem parte do objeto de investigação do nosso grupo de pesquisa. E nesse momento eu estou aqui para convidar vocês para assistir o nosso novo documentário sobre ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário ele tem o objetivo de socializar as investigações que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses dentro desse campo de atuação, né? Ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário também está vinculado ao programa Ciência na Escola e especialmente ao projeto Rede Educa, aqui na região Nordeste, coordenado pela professora Andréa Oliveira. Esse programa, o Rede Educa, é denominado de Educação Colaborativa e Ação no Nordeste. E tem o objetivo exatamente de discutir e aprofundar e pensar em práticas que tornem o ensino de ciência mais significativo. Então, o projeto é coordenado pela professora Andréa Oliveira, que é também coordenadora do Programa de Ensino e Filosofia da Ciência aqui na UFBA. Então, durante os episódios, vocês vão poder ouvir professores, pesquisadores, mas também professores e alunos que vêm ao longo desses últimos anos construindo um sentido diferenciado para essa relação ensino e difusão da ciência. Convido a todos a participarem, né, vendo os documentários, compartilhando, comentando e contribuindo para que a gente construa um olhar mais significativo para essa relação do ensino de ciência. Obrigada. Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Davi Santana Lopes. Atualmente sou doutorando do Programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e UFES. E também já tenho uma caminhada, uma trajetória formativa muito ligada ao ensino de ciências e também à divulgação científica. Durante minha caminhada, eu me tornei licenciado em Biologia também pela UFBA, pedagogo pela Unifacs, e especialista em formação de professores em letras libras, completando assim o que eu entendo que uma caminhada formativa que me preparasse para a atuação não só em sala de aula, como também vinculado à ideia de que o professor ele também tem um valor vinculado a ser pesquisador. Então, a ideia de ser um professor pesquisador, um professor que, mesmo após a sua formação, ele continua na sua trajetória acadêmica, que me levou ao mestrado em Educação na UFBA, em 2015 a 2017, e, como eu disse, hoje em dia, no meu doutorado. No doutorado, eu venho desenvolvendo pesquisas que tentam vincular justamente a ideia ligada ao ensino de ciências, como também vinculado às tecnologias, que é na minha época, quando eu vinculava ao PIBID, ao Programa de Iniciação à Docência, lá em 2011, 2012. Naquela época, eu já trazia a discussão sobre ludicidade, trazia a discussão sobre o uso de artefatos digitais, artefatos tecnológicos dentro da minha prática em sala de aula. Desde que eu me tornei como professor e comecei a atuar na UFBA e comecei a atuar também em escolas públicas e privadas, a articulação com as ciências e também com as tecnologias vem fazendo parte da minha vida acadêmica e da minha vida profissional. Hoje, entendo que, graças a essa trajetória que eu fiz, a ideia da ciência, a ideia da divulgação científica e da formação científica, ela faz muito mais sentido, o que me trouxe, na verdade, possivelmente a este vídeo, a essa participação nesse documentário. E eu tenho certeza que essa caminhada formativa não para por aqui. Eu entendo que a formação científica ela não se limita apenas às formações clássicas da universidade, mas é um aprendizado dia após dia nas escolas, na universidade, nos grupos de pesquisa que eu faço parte,
que é o caso de Comunidades Virtuais, faço parte do Ciência, Artes e Magia, vinculado ao grupo NOAP da UFBA, e também faço parte de outros grupos ligados à área de pedagogia, como é o caso do Programa de Ensino e Pesquisa Ciências e Matemática da FACET, o Ensino. Então, é mais ou menos isso que eu entendo sobre minha jornada formativa. Então, como faz parte da minha formação a atuação não só ligada à pesquisa, né, vinculado aos projetos ligados aos grupos de pesquisa, minha atuação também é vinculada também a minha paixão, né, pela ciência, paixão pela divulgação científica. Eu entendo que quando eu era pequeno, quando eu estava na educação básica, eu lembrava que toda vez que ia lá na minha escola, alguma pessoa, algum palestrante, alguma pessoa que fosse trazer alguma discussão ligada às ciências, nossa, eu ficava vislumbrado com aquela ideia de que, caramba, quando eu crescer, eu quero ser um pesquisador, quero ser um cientista, né? Então, uma das primeiras feitos que eu tenho por mim na minha vida acadêmica e profissional foi quando eu entrei no programa de iniciação à docência no PIBID e me vinculei ao programa do Ciência, Arte e Magia, que é um programa que vincula a formação científica e que coordena a atuação, né, a interação entre universidade e educação básica, escolas públicas e privadas, não só aqui em Salvador, mas em todo o estado da Bahia. Esse programa ele coordena o encontro de jovens cientistas. Na época, quando eu entrei em 2012, eu era apenas um monitor, e hoje eu sou coordenador da comissão científica e coordenador, um dos coordenadores gerais também do próprio encontro de jovens cientistas. Hoje também sou editor da revista Jovens Cientistas. Então, mais do que antes de falar um pouquinho sobre as minhas ações na educação básica, eu gostaria de mandar uma mensagem para os estudantes e demais profissionais que, por algum motivo, estejam na educação básica neste momento e que estejam pensando em atuar como cientistas. Gente, eu comecei como monitor e, com o passar do tempo, eu me tornei coordenador um dos maiores encontros de divulgação científica, formação científica do Norte e do Nordeste e, quiçá, do Brasil. Então, eu tenho muito respeito por todas as pessoas que passaram por minha vida e que todas as ações que eu fiz parte de grupos de atuação de ACCS, que é um dos componentes curriculares importantes aqui na UFBA e em outras instituições, que são atuações na comunidade. Na época do PIBID, eu fiz mais de 11 ou 12 oficinas em um espaço de tempo de mais ou menos um ano. Então, foram muitas atuações de levando mini-cursos, cursos formativos para mais de 4, 5, 6 escolas da rede estadual, que eu me lembro neste momento. Posteriormente, no meu mestrado, eu gosto de vincular minha pesquisa, trazendo feedback para a escola. Então, não é apenas fazer pesquisa, não é apenas extrair dados. Então, na época, eu também fiz vários mini-cursos ligando à formação do professor de ciências, levando isso também para o corpo docente das escolas onde eu passei, levando isso também um pouquinho para a contribuição para o corpo gestor, também é um partícipe do ambiente escolar de suma importância, e eu sempre valorizei todos os partícipes, desde o corpo docente, corpo gestor, corpo discente e os funcionários que fazem parte do ambiente escolar. Mas, atualmente, quando eu estava fazendo parte do curso de especialização na formação de professores em letras libras, eu tive o super prazer de levar também um pouquinho da divulgação científica com um teor, uma adaptação ligada à subjetividade, ligada à especificidade de um grupo que, como tantos outros, são marginalizados muitas vezes da ciência da universidade, que é o grupo de estudantes surdos. Nessa experiência magnífica que eu tive a oportunidade de visitar estudantes da educação básica, de instituições
filantrópicas aqui em Salvador. Como eu acabei de falar, minha trajetória formativa tem uma vinculação muito forte ligada à divulgação científica, ligada à ideia da formação de professores, à ideia de formação de estudantes ligados à iniciação científica júnior, por exemplo. Então, minha atuação na educação básica, ela tem uma vinculação muito forte com o prazer que eu sempre tive de levar um pouquinho das minhas caminhadas, os meus aprendizados, as minhas experiências na universidade para o campo de atuação, né? Para a escola, seja na educação básica pública, ou seja na educação básica privada. Eu me lembro que eu tive, na época, quando eu estava na educação básica, eu tinha mais ou menos meus 12, 14 anos, eu via pessoas palestrantes, convidados da escola, e é uma escola de bairro, mas ela sempre se dedicou a trazer um pouquinho do que é discutido fora do muro da escola para dentro. E aí eu tive sempre quando alguém falava de um tema que saía um pouquinho da discussão sobre matemática, biologia, química, enfim, as disciplinas regulares, eu ficava extremamente feliz, contente, ficava vislumbrado pelo aquilo que estava sendo dito, pensando, um dia eu ainda vou ser cientista, um dia eu ainda vou vestir meu jaleco e vou desenvolver meus estudos e virar um grande pesquisador. Não, hoje eu não uso muito jaleco. Hoje eu não uso muito, eu não vinculo muito minhas pesquisas no âmbito laboratorial. Mas eu tenho prazer em dizer que quando eu entrei na universidade, eu tive a grande oportunidade de entrar no PIBID, de conhecer pessoas que tinham o intuito de levar essa ideia de um pouquinho da ciência para a escola, para a educação básica. Nós sabemos que a ciência no Brasil não é tão valorizada como deveria ser. Os dados, mesmo que possuam seus erros, seus equívocos estatísticos, mas eles estão aí para provar o nosso delay ainda no âmbito do ensino de ciências. Mas quando eu entrei no PIBID, posteriormente comecei a fazer parte do CAN, Ciência, Arte e Magia, que é o grupo que coordena o Encontro de Jovens Cientistas, dos maiores eventos aqui, como eu falei, do Brasil, no termo de formação e divulgação científica, foi magnífico, porque eu comecei como monitor e hoje eu sou coordenador da parte da comissão científica, um dos coordenadores gerais, sou um dos editores da revista Jovens Cientistas. Então, uma mensagem que eu gostaria de passar para os estudantes e professores que estejam assistindo esse vídeo é que acredite, porque eu vim de um lugar humilde, continuo sendo humilde em todos os sentidos, mas eu tenho uma riqueza muito grande que foram as pessoas que eu conheci ao longo desse percurso. Tanto na minha graduação, no meu mestrado, nas minhas orientadoras, eu tenho o maior prazer em dizer que todas as minhas orientadoras, foram 4 orientadoras que eu tive na minha jornada até o momento, desde a graduação do doutorado, eu aprendi muito. E eu desenvolvi oficinas na época do PIBID, graças a essas orientações. Levei oficinas e mini cursos também durante o mestrado. Tenho esse intuito também de levar durante o doutorado. Além do mais, tive uma experiência magnífica enquanto eu estava na especialização de formação de professores em letras lidas com estudantes surdos. Foi uma experiência única. Eu me deparei com levar ciência usando um outro canal de comunicação, a Libras, levar ciência para um grupo que, infelizmente, ainda é marginalizado, e nesse período de ensino remoto, de educação vinculada à mediação direta com as tecnologias, eu entendo que esse grupo ainda está sendo ainda mais marginalizado. Então, das minhas oportunidades, eu tentei aproveitar ao máximo. Foi uma experiência única, usando jogos, usando artefatos digitais, utilizando jogos digitais, um pouquinho de gamificação. Então, isso é ciência para mim. É você poder compartilhar um pouquinho da nossa aprendizagem, um pouquinho das nossas experiências, da nossa trajetória formativa e levar um pouquinho isso também para os estudantes da educação básica. Essa é,
para mim, um dos maiores objetivos quando você se torna um professor pesquisador. Então, uma das principais principais objetivos da minha atuação hoje em dia, vinculada a essa associação entre divulgação, formação científica e também a minha pesquisa vinculada aos artefatos digitais da contemporaneidade, é justamente trazer um pouquinho desses artefatos e pensar, reimaginá-los, como utilizá-los em meio a aulas de biologia, química e física, já que minha associação com o meu curso do doutorado é vinculado ao ensino de ciências. Então, minha caminhada, que eu venho dizendo ao longo da minha fala até agora, ela vem culminando, né, justamente em trazer uma articulação no doutorado, na minha pesquisa, minha tese de doutorado, que é a articulação entre as tecnologias e o ensino de ciências. As tecnologias sempre fizeram parte, como eu venho dizendo, da minha formação, minha atuação. Mas essa, na verdade, é uma das primeiras vezes que eu me debruço em artefatos digitais, em artefatos tecnológicos que possam fazer essa mediação, né? Possam potencializar e contribuir para o ensino de biologia, de química e física, já que essa é o grande meta, a grande manta dentro do programa, né, que eu faço parte do doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA. Bem, dentro dos objetos que eu uso mais atualmente dentro das minhas pesquisas estão as narrativas seriadas, né, as séries de TV, as séries das plataformas de streaming, no caso, as conhecidas Netflix, Prime Video e outras plataformas corriqueiramente utilizadas atualmente, e também os jogos digitais em certo nível e mais com um pouco mais de ímpeto nesse momento. Minha aproximação sempre foi algo que eu sempre gostei desde que eu era bem pequenininho, com os jogos analógicos, né, os jogos de tabuleiro, hoje denominados jogos modernos, né, com suas novas roupagens e novos desafios. Bem, eu vou começar falando por esse último, que ele tem, digamos assim, ele não está vinculado diretamente à minha tese de doutorado, mas ela os jogos analógicos, eles fazem parte muito da minha atuação em sala de aula. Então, hoje eu sou professor, fui professor do ensino superior na UFBA, como professor substituto alguns anos, no ano passado, entre 2017 e 2019, e na ocasião eu fiz muitas aulas e oficinas no curso que foi o estágio supervisionado em Ciências Biológicas da UFBA, em Biologia, e na verdade, eu incentivei meus estudantes a criar em jogos. Então, eu tenho, junto aos meus estudantes, a orientação de cerca de 6 ou 7 jogos de tabuleiro produzidos. Hoje, eles estão utilizando esses jogos, utilizando nos seus estágios, né, mais avançados, e hoje utilizam como professores na rede pública, na rede privada, agora como professores formados. Eu tenho muito prazer, muita gratificação de ter contribuído um pouquinho para essa visão sobre os estudantes entenderem que os jogos eles também podem ser utilizados para potencializar o ensino, para trazer benefícios de incentivar, estimular o estudante a tentar enxergar dentro do jogo os conteúdos de ciências, de biologia, química e física, que normalmente seriam trabalhados usando livros, usando slides, nada contra esses instrumentos. Só que eu entendo que os jogos também podem surgir para dar uma nova roupagem, criar novos caminhos formativos e desse processo de ensino-aprendizagem na escola, na educação básica. Então, os jogos, eu venho fazendo isso desde o ensino superior, né, como professor. Eles participaram, esses estudantes, são mais de 15 ou 16 estudantes que participaram do Encontro dos Jovens Cientistas, e todos eles apresentaram seus jogos na exposição, no evento, no Encontro dos Jovens Cientistas. Na educação básica, agora, eu mudei um pouquinho. No início do ano, comecei a utilizar alguns jogos, né, de tabuleiro também, vinculado ao ensino fundamental 1 e 2 e também ensino médio, que são as áreas onde eu trabalho.
mas nesse período de ensino remoto, passei a trabalhar mais com jogos digitais, né? Comecei a utilizar plataformas de jogos, de criação de jogos como Scratch, como Koduk, que são plataformas de criação de jogos 2D e 3D. Comecei a utilizar outras plataformas de programação que também incentivam esse estudante a ser proativo, de ele ser também o criador dos seus jogos, e não apenas o interator, ou seja, aquele que interage com o que o professor traz, mas que ele cria seus jogos, cria seu entretenimento, mas ao mesmo tempo sua forma de aprendizagem. Então, os jogos eles fazem parte principalmente da minha atuação como professor. Voltando agora um pouquinho para as narrativas seriadas, eu sou muito suspeito em falar, porque eu sou um fã assíduo de séries, sempre fui. Eu tive o prazer de conhecer as séries desde pequenininho. Eu não me refiro só às séries contemporâneas, me refiro também às séries como antigas, como Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, a versão antiga de Westworld. Então, eu tive o grande prazer e o ensinamento dos meus familiares de perceber que a gente pode olhar como uma produção audiovisual e identificar nessa produção audiovisual aprendizagens, saberes, informações. Eu me lembro que eu teve um episódio do Túnel do Tempo. Quem não sabe, quem não conhece, pesquisa aí. Já estou incentivando a vocês fazerem hiperlinks a partir desse vídeo aqui do YouTube. Eu lembro que teve um episódio do Túnel do Tempo que eu lembro até hoje, onde os dois cientistas que vagam pelo tempo, né, espaço, eles encontram com o cometa Halley. É um episódio que eles falam uma das primeiras chegadas do cometa Halley aqui no mundo. Vocês sabem que o cometa Halley eles têm um ciclo, né? Em mais de 70 anos, ele sempre retorna à órbita da Terra. E é possível vê-lo a olho nu. E eu me lembro que naquela época mostrou como as pessoas daquela época achavam que o cometa ia destruir a Terra. E os cientistas que viajaram no tempo tentaram trazer um pouquinho dessa ciência que eles já sabiam do futuro, tentando justificar que isso não ia acontecer. E a credulidade das pessoas em acreditar que a ciência poderia, junto com os saberes populares, junto com a importância dos saberes tradicionais, poderiam também estar dialogando entre si. Então, essa série me mostrou que, desde aquela época, quando eu tinha meus 11, 12 anos, que a ciência ela não pode ser o monopólio do saber e não pode ser a detentora do saber. Mas ela precisa dialogar com os saberes tradicionais, ela precisa dialogar com o pluralismo cultural que convivemos cotidianamente, não só aqui na nossa cidade, como em outras regiões do mundo. Então, as narrativas seriadas, elas passam sempre passaram um pouquinho disso para mim. Eu sempre olhava para as séries, via o que ela tinha para nos oferecer e questionava e refletia sobre o que eu já sabia ou as minhas dúvidas sobre aquele tema. Então, eu poderia aqui citar inúmeras séries, mas acho que o espaço desse canal não é para falar apenas de séries, mas falar de que essas narrativas seriadas, esses materiais audiovisuais dentro do streaming, eles podem contribuir para que esse diálogo que eu estou fazendo, que eu fiz lá atrás, quando eu assisti uma série da década de 60, de 1966, 67, eu possa trazer esse diálogo para hoje, criando um elo comunicativo entre mim, o professor, e os meus estudantes. O que é que meus estudantes assistem? O que é que meus estudantes consomem? O que é que eles entendem sobre aquela narrativa daquela série específica? Do Westworld, The Walking Dead, de séries mais como Stranger Things e outras séries que são do galeão, né, de produções do audiovisual contemporâneo, e eu preciso dialogar, eu preciso entender o que é que esses estudantes estão pensando, o que é que esses estudantes acham sobre o que eles estão vendo e o que eles podem refletir perante a contemporaneidade. Então, eu entendo as plataformas de streaming e, óbvio, as narrativas seriadas como mais um artefato que pode criar esse elo, essa ponte entre os professores e o universo geek, pop, enfim,
vivenciado por essa juventude atual, por essa geração alfa da atualidade, qual é esse elo que eu posso fazer? Eu entendo que as narrativas seriadas têm esse potencial, que além de criar esse canal, pode ser utilizado também como artefato mediador, norteador do ensino, porque eu posso utilizar uma série, eu tenho aqui ações, já venho desenvolvendo alguns artigos, algumas pesquisas sobre isso, mas séries podem ser utilizadas como artefatos norteadores de um plano de aula, de uma sequência didática, de um planejamento, onde a série, ela na verdade é o catalisador das discussões, inicia as discussões trazendo, por exemplo, uma QSC, uma questão sociocientífica, em torno do plot da narrativa seriada da série. Então, temos vários caminhos e eu tenho muito prazer. Eu sou muito feliz pelos objetos de pesquisa que eu utilizo hoje, tanto, repito, para a divulgação científica, para o ensino de ciências e para a formação também de professores. Então, de uma forma que fique talvez um pouco mais palpável, né, concreto o que eu venho dizendo, já que os trabalhos ligados ao ensino de ciências e também ao uso de narrativas seriadas ainda é um campo ainda a ser desbravado. É um campo que, aqui no Brasil, principalmente, é um campo que ainda começa a mostrar um pouquinho da sua cara, começa ainda a trazer as problematizações, as reflexões, não só falando sobre uma série, uma narrativa seriada em si, mas como entender a própria narrativa, de como entender como nós podemos extrair dentro do âmbito do ensino, dentro da narrativa, ou seja, da história contada por uma série, seja dentro de uma temporada, seja dentro de toda a série, ou seja, de um único episódio, como é que esses fragmentos audiovisuais podem ser utilizados para contribuir para o ensino. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, talvez para ilustrar um pouco do que eu acabei de falar. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar de algumas séries que elas, para mim, faltavam muito quando eu era jovem para trazer essa ponte. Então, efetivamente, uma das séries que eu gosto muito é a série Sex Education, que é uma série que tenta balancear um pouquinho. É uma série da plataforma Netflix, é uma série conhecida, já está indo para a sua terceira temporada. E é uma série que mostra um pouquinho das vivências de jovens no interior da Inglaterra sobre coisas banais que todo jovem passa, né? A descoberta de um primeiro amor, o processo de lidar com bullying, com doenças sexualmente transmissíveis, com a questão do aborto, já que o aborto, como é tratado nessa série, Sex Education, é de uma maneira diferente como é tratado aqui no Brasil. Então, eu não vou contar spoiler, acho que seria interessante vocês irem lá, mais um hiperlink para vocês fazerem. Eu tive o prazer de apresentar um trabalho durante um evento que ocorreu na UNEB, e foi magnífico a experiência que eu tive minha e com os meus colegas que participaram da produção, né? Esse artigo que nós produzimos, esse trabalho, ele mostrava como inserir dentro de uma sequência didática, ou seja, dentro de um conjunto de aulas, como cada um dos episódios ou vários episódios poderiam contribuir para um conteúdo específico sobre, no caso aqui, educação sexual ou sexualidade. Então, como é que eu poderia dialogar com os documentos, por exemplo, com a Base Nacional Comum Curricular, com os parâmetros curriculares, com as orientações curriculares nacionais, com esses documentos orientadores, pegando os conteúdos que são descritos por esses documentos e trazer para a sala de aula através de um diálogo a partir das narrativas seriadas. Então, nós fizemos isso na obra do Sex Education. Trouxemos vários episódios que falavam sobre aborto, bullying, sobre assédio sexual, onde a série tratou de uma maneira bem peculiar, porque não foi de uma maneira agressiva que nos causa repulsa, porque o tema causa repulsa, e ao mesmo tempo não foi trabalhado de forma superficial, como vemos em muitas outras obras audiovisual. Então a Sex Education conseguiu equilibrar isso.
Outra obra que foi o meu artigo foi a série Zu, que hoje ela foi exibida, se não me engano, pela CBS, que é um canal norte-americano, e hoje ela está lá com suas 3 temporadas, que ela foi finalizada na Netflix. No artigo que eu produzi, eu venho discutindo como trabalhar Azul e discutir o tema de evolução, já que a história da série Azul é justamente trazendo o quê? Trazendo como essa série, os animais, eles começam a ganhar consciência, ou seja, eles conseguem entender que qual é o maior inimigo da natureza ao longo da história? Os seres humanos. Então, eles começam a caçar os seres humanos dentro dessa série. Eles começam a ganhar consciência. Então, a história da série Zu, ela tenta explicar como é que essa consciência, né, como esse avanço evolutivo, ela ocorreu, como essa adaptação ocorreu. E quando a gente fala de adaptação, avanços evolutivos, quando a gente fala do reino animal, e a gente entende esses conceitos da natureza, nós estamos falando de evolução, que é um dos temas mais abstratos a serem trabalhados no ensino médio, principalmente ali no primeiro e segundo ano, quando falamos de darwinismo e de outros temas ligados à biologia. Então, essa série, e dentro do que eu trago no artigo, ela tenta esmiuçar esses conceitos abstratos e até, muitas vezes, complicados do estudante solidificar dentro do seu escopo teórico, né, dentro da sua aprendizagem, e aí eu tento esmiuçar para deixar mais claro como é que um professor pode utilizar essa série para trabalhar em sistemas de evolução e como o estudante pode utilizar essa narrativa seriada, no caso a série Zu, para adquirir conhecimentos e expertise ligados a um tema como a evolução. Então, ela pode ser usada muito mais do que um instrumento pedagógico. Dentro do âmbito da didática, eu entendo a série como um potencial, aquele estopim para desenvolver uma questão sociocientífica, que é uma QSC, para trabalhar o CTSA, né, a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, a partir de um tema problematizador vindo de uma narrativa seriada. Né? Como adendo, eu só gostaria de trazer um pouquinho falando sobre os jogos. Eu acho que também é importante a gente trazer como é que traz essa mediação. E um muito importante é que eu venho trabalhando, eu tive o prazer de jogar e venho utilizando também na minha escola hoje em dia, que é o Detroit Become Human, que é uma série, é um jogo produzido em 2016, 2017, e ela segue a ideia de uma narrativa. É um jogo com narrativa. Você pode escolher o caminho, as suas ações ditam o caminho da sua história. Se você tem ações ruins, seu caminho vai ser totalmente desviado. Se o seu caminho é bom, você tem ações, entre aspas, boas, seu caminho vai ter outro desvio. Mas o mais interessante, esses caminhos podem se intercruzar mais à frente no jogo. Então, suas ações ditam sua história. E, além disso, no jogo tem uma discussão sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial e as tecnologias podem ou não substituir os seres humanos. Então, é um tema muito interessante, os estudantes gostam muito, além de ficar entusiasmados para jogar e entender como essa narrativa pode trazer nexos, pode trazer compreensões dentro de um tema tão diferente para o ensino regular, que é a ideia da inteligência artificial. Então, é basicamente isso, é trazer dentro da sua prática pedagógica séries e jogos como um artefato norteador. Ele não pode ser apenas um instrumento. Ele tem que nortear a sua discussão, ele tem que nortear, ele tem que motivar, ele tem que trazer reflexões para discutir temas como evolução, meio ambiente, inteligência artificial e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Bem, eu também não poderia deixar de falar, já que meus objetos de pesquisa atualmente, na causa das narrativas seriadas, tem os jogos digitais, eu não podia esquecer dos meus principais prazeres de entretenimento, de diversão e também de diálogo no meu ambiente de trabalho, que são jogos analógicos, jogos de tabuleiro moderno. Infelizmente, vivenciamos um momento preocupante, crítico da nossa história, talvez um dos momentos
se una a momentos devastadores do que nós entendemos como a humanidade, né? A humanidade é uma oportunidade, entendo, de ruptura. Acho que passamos por um novo normal, né, a partir de agora, e tentamos utilizar, né, ferramentas, utilizar artefatos que possam estar dialogando e levando um pouquinho dessas expertises que nós possuímos como professores, pesquisadores, educadores, e levar um pouquinho disso para nossos estudantes na educação básica. E eu acho que, com certeza, um dos jogos que eu utilizaria para trazer essa discussão assim que não só no ambiente digital, à distância, mas também no presencial, em um momento posterior, como isso se tornar mais seguro, que é o jogo Pandemic, ou Pandemia. O jogo Pandemic é um jogo que traz, o nome próprio está dizendo, é um jogo que traz os jogadores de forma colaborativa, cooperativa, dentro de um jogo de tabuleiro. Mais um hiperlink aí para vocês fazerem, em buscar esse jogo. Ele coloca os jogadores na posição de cientistas, epidemiólogos, biólogos, cientistas de laboratório, professores. Então, eles trazem para vários profissionais da área de saúde, também da área de ensino, para que eles ocupem essas funções e tentem salvar o planeta de uma pandemia. Então, a mecânica do jogo é justamente muito o que a gente fala hoje, de buscar o isolamento social, de buscar como proteger uma cidade e evitar que esse vírus se espalhe pelo todo mundo, que ocorra quando no jogo a gente chama de outbreak, ou seja, que tem uma falha e esse vírus possa contaminar regiões mais próximas. Então, esse jogo coloca os jogadores na pele da linha de frente que é vivenciada hoje no combate ao Covid-19, que são os profissionais, principalmente da área de saúde. Você, através das mecânicas do jogo, você precisa combater cepas virais e impedir que elas se espalhem pelo mundo inteiro. Então, eu não preciso dizer que a temática ela dialoga completamente com esse momento. E além de se tratar de um jogo cooperativo, dentro de uma discussão sobre ensino de ciências na educação básica, você está trazendo os estudantes para se juntarem e trabalhar em equipe para salvar o planeta. Então, esse jogo com certeza, um dos exemplos que eu utilizaria nesse período agora para discutir a pandemia, para que a gente possa, após esse período, quando finalmente possamos retornar com segurança às nossas atividades, que a gente continue mostrando a importância para os estudantes de tomarmos cuidado, de preservarmos o meio ambiente, de mostrarmos que esse respeito ao meio ambiente é o nosso melhor caminho para evitarmos outras pandemias e outras doenças mortais que possam estar causando tanto problema e tanto desespero como estamos fazendo nesse momento atual que a humanidade está vivenciando. Então, minha dica, uma grande sugestão minha, é o jogo Pandemic. Ele está tanto na versão física, onde você pode comprar o jogo de tabuleiro, que eu prefiro, né? Mas também está na versão digital. Vocês podem acessar nas plataformas do Android, iOS, no computador. Vocês podem estar baixando e adquirindo o Pandemic e estar usando, jogando com pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com seus estudantes. Tá? Então, só para fechar, eu entendo que jogos digitais, jogos analógicos, narrativas seriadas, elas são, sim, artefatos culturais, artefatos digitais que podem contribuir muito para o nosso ensino de ciências e pode trazer um pouquinho dessas discussões que temos na academia, um pouquinho de ludicidade para o ambiente da sala de aula na educação básica. Para finalizar, eu acho que é importante, dentro da minha fala, eu tentei trazer justamente essa ideia de que o ensino de ciência ele não fica vinculado apenas a um ambiente cientificista, a um pensamento onde a ciência sobrepõe o pensamento tradicional do senso comum. Mas eu entendo que o diálogo entre esses dois campos, né, que torna, né, a nossa proposta transdisciplinar, trazer o conhecimento tradicional
e o conhecimento do ambiente científico é o melhor caminho para que possamos trazer o máximo de saberes, o máximo de expertises para os nossos estudantes, para os nossos colegas, etc. Então, acho que uma grande mensagem que eu poderia passar aqui para vocês é que, acreditem, o ensino de ciências, ele, mesmo que o Brasil ocupe posições um tanto vergonhosas no atual momento, mas eu entendo que o ensino de ciências ele pode sim ser alavancado, utilizando Excel, utilizando os jogos digitais, jogos analógicos, utilizando outras ferramentas como de gamificação, computação desplugada, a ludicidade de um corpo mais amplo, então, e diversas outras métodos e artefatos pedagógicos que possam ser utilizados em sala de aula. Eu entendo perfeitamente e me solidarizo porque hoje eu vivencio isso. A carga horária dos professores da educação básica é elevadíssima. Muitas vezes a gente não tem tempo para participar de coisas, de experiências acadêmicas, formação continuada que gostaríamos de fazer. Mas eu não quero terminar esse vídeo falando apenas de problemas que já existem há muito tempo. Eu queria, na verdade, mandar uma mensagem para vocês, professores, e mais uma vez dizer, eu comecei lá de baixo, humilde, continuo humilde, mas mesmo assim, dormindo madrugadas afora, mas eu sou feliz pelo fato de levar um pouquinho das experiências e das minhas orientadoras, as experiências de todos os colegas e professores que passaram por minha vida acadêmica e também profissional, levar um pouquinho desse ensino de ciências, um pouquinho, principalmente nesse momento de pandemia, um pouquinho com maior felicidade, com um tom um pouquinho que vincule o entretenimento, que deixe o estudante entusiasmado. Uma das coisas mais importantes da minha vida, nas oficinas que eu fiz, nos cursos, nas aulas que eu dei, é ver a felicidade estampada na cara dos meus estudantes, aprendendo e também se divertindo. Eu acho que essa é a grande ideia, a grande mensagem que eu poderia passar para vocês. E eu gostaria também de convidá-los. Como eu falei, eu faço parte do corpo editor da revista Jovens Cientistas. E nós, do Ciência, Arte e Magia e do NOAP, estamos dando a oportunidade para que vocês falem, professores, estudantes da educação básica. Talvez vocês possam encontrar aqui nas informações abaixo, aqui no canal onde vocês estão assistindo, informações sobre a divulgação e a submissão de trabalhos para a edição especial durante a pandemia, queremos ouvir vocês, professores e estudantes da educação básica, sobre o que vocês estão vivenciando. Professores, dentro das exigências e demandas da contemporaneidade, e vocês, estudantes, perante esse ensino remoto, para aqueles que estão tendo essa oportunidade, e para aqueles estudantes que, infelizmente, não têm condições de acesso, ou a instituição de ensino não tem condições de ofertar um ensino remoto. Queremos ouvir vocês. Queremos dar a oportunidade de fala, muitas vezes, para esses grupos marginalizados perante essa discussão da sociedade. Por favor, nós gostaríamos de ouvi-los e também de incentivar outras as pessoas, além de vocês, escutarem as suas falas e poderem estar compartilhando essas demandas, esses anseios e esses pedidos, né, essas experiências, não só dentro do âmbito da educação, não só dentro do âmbito da saúde, mas de todas as esferas que compõem esse momento que é crítico na nossa sociedade, mas vamos dar a volta por cima, tanto como professores, como educadores, como pessoas. Tá? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e curtam os outros vídeos do documentário, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigado.